Boa tarde, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que nos envolve, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É muita alegria para nós estarmos aqui novamente no Portal da Luz, em especial nesse nosso encontro aos sábados, né? Esse momento em que nós todos aqui procuramos nos restabelecer física e psiquicamente e esperamos que com a reflexão da tarde nós possamos de alguma forma auxiliar nessa busca, nesse encontro desse nosso bem-estar. Como é de conhecimento de todos os irmãos aqui presentes, os nossos encontros aos sábados se propõem exclusivamente, vamos dizer assim, ao estudo e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre que se faz as orientações gerais aqui, quando chegamos à casa para o tratamento espiritual em particular, nos é apresentada essa proposta da reflexão do Evangelho, a necessidade imperiosa de nos reunirmos aqui, participarmos desse encontro, porque nós tiramos das lições do Evangelho as necessidades máximas para a nossa transformação, através de como a mensagem acabou de nos alertar, do estudo. Os irmãos já acompanharam, nós acabamos de encerrar um novo ciclo de estudo do Evangelho. Os 28 capítulos do Evangelho foram percorridos. Houve alguns momentos em que nós, aquelas questões necessárias a estar sempre relembrando, fizemos algumas pausas para as orientações gerais, também fizemos algumas pausas para discutirmos alguns temas necessários, por exemplo, o da semana passada, a fluidoterapia, o passe, e, eventualmente, havendo a necessidade de um tema mais específico que a espiritualidade, ou mesmo a direção dos trabalhos, julgue necessária a abordagem, a reflexão na tarde, eles daqui também os são tratados, sempre na ótica do Evangelho. Hoje, em particular, também já praticamente virou tradição aqui das nossas reflexões aos sábados, quando nós iniciaremos uma nova etapa, um recomeço. Hoje é o dia de fazer o convite novamente para estarmos aqui todos reunidos aos sábados, refletindo sobre o Evangelho. Então, hoje, novamente, nós vamos fazer aquele cartão de visita sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tentar mostrar para os irmãos que essa obra é uma fonte inesgotável de ensinamento, de conhecimento e que nos proporciona ferramentas preciosas para a nossa transformação íntima. Então, hoje, nós vamos aqui de uma forma bem rápida, nós vamos apresentar um cenário geral, um quadro geral, um esqueleto, vamos assim dizer, dessa obra fantástica, a terceira obra da codificação produzida por Kardec, né? Do Pentateuco Espírita. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o que essa obra apresenta, de que forma ela apresenta e como Kardec, pedagogo por excelência, ele nos facilitou a interpretação dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, essa é a proposta. E nós vamos verificar o quão generoso foi o codificador na forma como ele estruturou essa obra. De certa forma, nós conseguimos, de um capítulo, já imaginar qual será a abordagem do outro e entender como que é feita a amarração dos assuntos. Essa obra é tão importante que já desde o seu prefácio, são 4 parágrafos pequeninos, mas nada mais, nada menos, prefaciado por o Espírito da Verdade. Diz ele no segundo parágrafo, que é, sem dúvida nenhuma, o que resume a luz dessa obra. O Espírito da Verdade coloca da seguinte forma, que são chegados os tempos onde todas as coisas devem ter o seu verdadeiro sentido restabelecido, a fim de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha a mensagem importante que o Espírito da Verdade nos traz. Essa obra vem dissipar as trevas. Se fez necessário agora, aquele momento dessa obra foi nos apresentada, de que todas as coisas tivessem o seu verdadeiro sentido resgatado. O que ele quis dizer com isso? Olha, quando Jesus esteve aqui entre nós,
nos trouxe a sua experiência, nos trouxe as suas lições, a boa nova, ele trouxe na sua essência perfeita. Todavia, a imperfeição do homem deturpou uma série de mensagens, de conceitos que Jesus trouxe. Então, como esse próprio Jesus havia prometido que na oportunidade que houvesse, ele mandaria um consolador prometido, né? Para restabelecer as verdades, é isso que o Espiritismo se propõe. Então, ele veio para reestabelecer a verdade, recapitular, refletir sobre o ensino moral do Cristo. E tanto é assim que logo na introdução dessa obra, Kardec faz uma divisão de como vai ser feito o estudo, e já no objetivo da obra ele fala, olha, nós sabemos que os evangelhos canônicos nos trazem temas divididos da seguinte forma. Nós temos os atos comuns da vida de Cristo, os evangelhos falam também sobre os milagres, sobre as predições, sobre as palavras que serviram para se estabelecer os dogmas da igreja. E também todos eles falam do ensino moral do Cristo. Deixados esses 4 primeiros de lado, o foco exclusivo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o ensino moral do Cristo. De tal sorte que nós podemos chamar o Evangelho segundo o Espiritismo de um código de moral universal, porque ele fala única e exclusivamente sobre o ensino moral de Jesus, à luz da doutrina espírita. E Kardec então ressalta que a sua obra, o seu trabalho foi basicamente, uma vez aquelas mensagens que foram todas recebidas pelos médiuns que colaboraram na obra da codificação, ele teve o cuidado, e era da sua responsabilidade, separar os assuntos, de tal sorte que ele vai apresentar o Evangelho, os ensinos morais de Cristo, observando sempre a natureza do assunto, de tal sorte que seria possível nós emendarmos um ao outro sem perdermos uma lógica, um raciocínio ideal para a compreensão dos ensinos do Evangelho. Ele coloca isso lá, está num parágrafo da introdução. E já para facilitar esse entendimento, ainda na introdução, ele divide lá em mais outros 3 temas importantes. Ele traz também sobre a autoridade da doutrina espírita, que está materializada no princípio da universalidade dos ensinamentos. Quando ele fala, olha, o que está posto aqui não é ideia de uma pessoa, não é ideia do Kardec, não. Ele faz questão sempre, em toda a obra da codificação, de deixar bem claro, ele só teve o papel de estruturador, codificador. As mensagens, os ensinamentos são dos espíritos, da equipe do Espírito Verdade, que se incumbiu de trazer a revelação prometida. Então, a proposta dele era agrupar, e esse controle universal, ele nos fala que ele pegou mensagens de mais de uma infinidade de médiuns que trabalharam com ele, de localidades diferentes que nunca havia se encontrado. E olha que interessante, né? Até era necessário que se acontecesse isso naquela época, onde os meios de comunicação eram um pouquinho mais difíceis, não é verdade? Imagina hoje você falar de controle de universalidade de ensinamentos, onde um hoje posta uma coisinha lá na China, o outro já está sabendo aqui, né? De se falar, nunca se viram, nunca se falaram, hoje é meio difícil, né? Ter essa noção. Mas naquela época não, era muito difícil. Então quem concentrava as informações era Kardec. E uma vez ele recebendo as mensagens de diversas partes, de diversos médiuns que nunca havia se falado, ele fazia uma leitura, fazia uma interpretação, e aquelas que eram lógicas, que eram coerentes com os ensinamentos da doutrina, essas eram dignas de publicação. Tanto é que em Obras Póstumas ele fala lá que, em média, a cada 3.600 cartas que ele recebia dessas comunicações, aproveitava-se no máximo 100 que ele garantia para publicação. Então esse era o trabalho dele, o controle universal, essa autoridade da doutrina espírita diz respeito a esse controle das mensagens, dos ensinamentos. Depois ele também nos traz as notícias históricas, mostrando o quão importante é nós contextualizarmos os ensinos de Jesus. Nós temos que conhecer os personagens,
os lugares, as pessoas que estão, via de regra, presentes nos ensinos de Jesus. Por quê? Porque senão, se nós quisermos interpretar os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, tendo única e exclusivamente como base o que nós entendemos da nossa vida no aqui e agora, nós perderemos inúmeras mensagens e inúmeros ensinamentos. Exemplo, a parábola do bom samaritano. Ora, se nós não entendermos o que era a figura do samaritano para aquela comunidade judaica naquele tempo, colocar-se na parábola um samaritano como o bom moço, talvez não tivesse tanta importância quando nós estudamos a fundo e lá, na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em Notícias Históricas, mostra o que era esse samaritano ante a comunidade judaica. E aqueles que enxergavam naquela pessoa, naquele cidadão, algo de ruim, das piores coisas que existiam, a ponto de sequer considerá-lo da sua comunidade, ver aquela figura dita pelo Messias como um bom moço, então é um conceito, é uma mensagem muito mais profunda do que se fosse qualquer outro personagem. Então ele traz as notícias históricas e ainda faz questão de encerrar essa parte recapitulando os precursores do Espiritismo, trazendo a doutrina resumida de Sócrates e Platão, onde os conceitos de existência da alma, da sua imortalidade e de alguns preceitos que a doutrina espírita vem relembrar, não é nada de novidade do Espiritismo, não. Aqueles grandes pensadores, filósofos e precursores do Espiritismo que já vieram antes preparar o terreno, já tinham trazido essa mensagem. Então, amarrando tudo que há, sem dúvida nenhuma, uma providência e uma previdência divina que nos proporciona, de tempos em tempos, preparando o terreno, trazendo os seus missionários, prepara-se sempre o terreno para a próxima revelação, a próxima necessidade da humanidade. E aí inicia o primeiro capítulo, trazendo o conceito fundamental da doutrina espírita. Ora, todo mundo aqui já ouviu falar, olha, o Espiritismo, nós podemos dizer que é o cristianismo redivivo. Ou seja, como o prefácio já havia dito, o Espírito da Verdade, que chegou-se o tempo onde todas as coisas devem ter o verdadeiro sentido reestabelecido, então, reestabelecer os ensinos do Cristo. Então, se o Espiritismo se propõe a isso, então Kardec coloca, olha, assim como Jesus, o Espiritismo também não veio destruir a lei, porque já havia uma lei posta, já havia as lições trazidas lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, Jesus, e assim como Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Então ele resgata essa ideia já no primeiro capítulo, resgatando de forma pura a figura de Jesus, o modelo e guia a ser seguido. Então ele estabelece lá uma referência. A referência para nós, espíritas, cristãos de uma forma geral, continua e sempre será sendo Jesus, que não veio destruir a lei, veio cumpri-la e o Espiritismo reforçar isso. Ora, uma vez que eu apresentei esse modelo a ser seguido, o que é que eu ganho se eu seguir esse modelo? Se eu seguir os ensinos desse Jesus? O que eu ganho com isso? Olha, então se eu já tenho um modelo, eu tenho que propor um objetivo para aqueles que, uma vez seguindo esse modelo, vão atingir esse objetivo. E esse mesmo paradigma nosso, Jesus, ele disse, olha, tudo que eu estou falando aqui, a felicidade que eu proponho, essa felicidade não é aqui e agora, essa felicidade é no futuro, porque o meu reino não é deste mundo, esse reino de felicidade, amor eterno, imperecível, não era aqui e agora, é no futuro. E Kardec traz esse objetivo, então, no capítulo 2, que ninguém poderá ver, que o reino de Jesus, esse reino de felicidade, não é aqui. Meu reino não é deste mundo, é lá na frente, na vida futura. O conceito de vida futura está lá no capítulo 2. Ora, temos um modelo, temos um objetivo, qual é o caminho a que se percorrer para chegar nesse objetivo? É óbvio que, se nós estamos numa proposta de atingir a felicidade no futuro, então haverá um caminho a ser percorrido. E como é?
O que significa esse caminho? Está lá no capítulo 3, é a lógica de Kardec. Nessa trajetória, nós estaremos em diversos estágios diferentes, seja estágios evolutivos ou os estágios mesmo em moradas distintas. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. Está lá o capítulo 3º, mostrando que nessa nossa trajetória nós estaremos em diversos momentos em situações diferentes, seja no grau de evolução, então nós podemos entender a morada, a situação íntima de cada um, é o estágio em que cada um se encontra na sua evolução, e também a morada é a habitação, o lugar específico onde aquela comunidade de espíritos estará para desenvolver essa sua tarefa, essa sua missão. Jesus também havia dito isso. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E já se nos apresenta, então, nesse capítulo, um dos postulados, dos princípios fundamentais da doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados. Interessante, já temos o modelo, temos o objetivo e temos a trajetória. Ora, mas se você falou que existe várias moradas, inclusive, essas moradas não são só específicas do íntimo de cada um, do seu grau de evolução, são inclusive outros mundos habitados, como é que eu faço para sair desse mundo e ir para o outro? Se até hoje a ciência não conseguiu um veículo espacial que pudesse, aí, em tempo razoável, nos deslocarmos a um planeta que poderia sustentar a vida. Qual é esse mecanismo de transição de um mundo ao outro? Ora, Jesus já havia dito, nós não havíamos percebido, e Kardec agora resgata, que ninguém pode atingir esse reino de Deus se não nascer de novo. Ele nos apresenta no capítulo 4 o mecanismo da justiça. É o mecanismo divino de se cumprir a justiça. É a reencarnação. Você só vai passar de um estágio para outro habitado, para um outro morada, quando você, após desencarnar, passar pelo seu momento da erraticidade, haver a nova necessidade da reencarnação, você habitará aquela esfera ou outra esfera. Olha, então eu tenho já agora a reencarnação como mais um princípio basilar da doutrina espírita. Temos um modelo, temos um objetivo, tem as várias moradas, as formas como nós nos transportamos para essas novas moradas. Então agora Kardec envereda, se eu já apresentei todo esse cenário, o que eu vou encontrar nessa trajetória? Ora, se nós ainda espíritos simples e ignorantes, um bebê assim que nasce, na sua infância, ele vai mais errar do que acertar. Ele vai levantar, vai te cambolear, vai tombar, mas vai levantar de novo, vai continuar. Então, nós mais erraremos no começo do que acertaremos. Então, num princípio fundamental que complementa essa justiça trazida pela reencarnação, há também uma lei maior, uma lei de causa e efeito, que nos diz que nessa trajetória nós seremos experimentados inúmeras vezes para depurarmos os nossos vícios, nós conseguirmos adquirir aquelas virtudes que já foram apresentadas pelo modelo a ser seguido. Então, nós encontraremos muitas aflições nesse caminho, nessa jornada. Essas aflições representadas por provas e expiações. Mas, por isso que Kardec trata de bem-aventurados os pobres, os aflitos, porque eles serão consolados. No capítulo 5º, essas aflições nos são apresentadas com uma outra visão, que é um mecanismo necessário nesse processo, nessa trajetória evolutiva. E não nos deixa, assim, assustados, ao ponto de, meu Deus, será que eu estou disposto a chegar àquele objetivo da felicidade da vida futura, tendo que passar por aflições? Ora, o mesmo modelo e guia havia dito que mandaria um Consolador prometido, que poderíamos chamar o Cristo Consolador do capítulo 6, onde, agora não deixa dúvida a ninguém, o Espiritismo vem com essa missão consoladora, que é nos tirar da esfera do desespero. O Espiritismo não vem e fala assim, vou livrar você de todos os problemas, não. Eu vou te tirar do desespero. É diferente você estar desesperado e estar em circunstâncias não tão agradáveis. O desesperado é aquele que perdeu a fé em tudo. Ele não mais se sustenta nas suas dificuldades. Agora, o Espiritismo vem explicar que essas dificuldades têm uma razão de ser.
E quando nós entendemos isso, nós entendemos a natureza consoladora do Espiritismo. Ele não quer que nós sejamos submissos às vicissitudes da vida. Não. Ele quer que nós compreendamos essas vicissitudes, aprendamos com elas e nos transformemos com elas. Por isso que ele é um consolador trazido lá no capítulo 6. Então agora ficou mais fácil a compreensão. Então agora eu sei o que eu devo conquistar nessa minha trajetória do Evangelho, que é o que Kardec nos apresenta nos próximos 4 capítulos. 7, 8, 9 e esses capítulos, e o 10, ele nos traz então, nessa minha trajetória, para eu saber se eu estou no caminho certo, existem marcadores, existem indicadores, que são nada mais, nada menos do que as virtudes a serem conquistadas. Então, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade como primeira virtude a ser conquistada, porque aquele que não é humilde, acha que sabe tudo, ele não está apto a receber os ensinos novos, e não vai compreender os ensinos de Jesus. Então, a humildade é a primeira virtude a ser conquistada. Depois, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, também mostrando que aquele que tem a mácula, o coração ainda viciado, pelo egoísmo, pelo orgulho, e não se vê numa condição de uma pureza, tudo que é impuro, fica difícil de você separar o elemento que deve ser absorvido. Então, ele, no capítulo 8, ele mostra a necessidade dessa pureza do coração. E depois nos mostra, no capítulo 9, a necessidade da resignação, da obediência, da mansuetude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. É a conquista dessas virtudes, a mansuetude, a paciência, a resignação, a indulgência, que nos facilitará a conquistar depois a virtude maior na sua essência. E, para encerrar essas virtudes necessárias, no capítulo 10, nos apresenta a necessidade imperiosa do perdão nos bem-aventurados, os misericordiosos. E se nós chegamos até o capítulo 10, fica fácil agora de nós resgatarmos o ensino maior que Jesus nos deixou. A máxima da ética do Cristo é quando ele disse: faça aos outros apenas aquilo que você gostaria que os outros te fizessem, e nunca faça aquilo que você não gostaria que te fizesse. Que é o preceito que está esculpido lá no capítulo 11. Você agora, se já conquistou essas virtudes, você está apto a amar o teu próximo como a ti mesmo, usando essas 2 máximas que Jesus ensinou. E se você chegou aí, você dá um salto a mais. Você já é capaz, inclusive, de amar os seus inimigos, que está lá no capítulo 12. Entendendo, naquele caráter consolador da doutrina espírita, que o amar aqui significa o quê? Não desejar aquele que hoje está na figura do seu inimigo, não desejar a ele nenhuma vingança, não ter rancor, ódio. Quando você faz isso, você já está amando, não desejando vingança, nem ódio, nem rancor. Orando por ele é uma forma de amar. E aí Kardec nos alerta: olha, você está indo muito bem nessa trajetória de conquistar a sua felicidade na vida futura, mas olha um primeiro alerta que ele faz: será que quando você se predispôs a amar o teu próximo, a amar o teu inimigo, para isso, colocando em prática as virtudes que você adquiriu, você está com o objetivo de fato lá na felicidade na vida futura, ou você está simplesmente querendo se pousar de bonzinho, do bom menino aqui, para esses irmãos que te observam agindo dessa forma, te glorifiquem como um santo, para ser reconhecido aqui? Será que a sua mão esquerda sabe o que está fazendo a direita? É o alerta do capítulo 13. Quando Kardec, então, separou esse texto no capítulo 13, de fazer o bem sem ostentação, a lição do óbolo da viúva, onde mostra que nós só estaremos, de fato, exercendo essas virtudes na plenitude, com o objetivo, a felicidade na vida futura, quando nós fazemos elas de forma despretensiosa. E aí, se você tem alguma dúvida, não, eu sou maravilhoso, eu faço tudo pensando na vida futura, não penso em recompensa, reconhecimento de ninguém, faço tudo certinho. Aí Kardec vem dar uma rasteira na gente no capítulo 14, que é a prova dos 9. Ah, é? Você é tão bonzinho assim? Vamos ver então se você é mesmo. Aonde é que nós encontramos os maiores desafios, principalmente desafios para o coração? Aqueles que põem à prova mesmo se nós somos virtuosos, ou se só falamos de boca para fora, somos aqueles túmulos caiados lá, né?
Será que as maiores provas estão no meu trabalho? Estão aqui na casa espírita? Estão no trânsito? Estão no supermercado ou estão na família? Aí, né? É óbvio que estão na família. Porque é muito fácil eu vir aqui e tratar bem aqueles que estão precisando de necessidade, que uma palavra nossa consola, a gente fica todo facilitado no nosso trabalho. Aí chega em casa, uma filha fez aquele furdú, acabou de apagar um trabalho no computador que você tinha acabado de fazer, ou quebrou um negócio que você tinha lá, você também vai, filha querida, te amo tanto. Você é a oportunidade que Deus me deu de colocar em prática a virtude do amor e da caridade. Todo mundo age dessa forma, né? Pois é. Então, por isso que é a prova maior do exercício efetivo das virtudes, é o honrar pai e mãe, que está lá no capítulo 14. Porque, meus irmãos, se nós não conseguimos demonstrar essas virtudes no nosso lar, falta a maior e mais importante de todas as virtudes, que é a caridade. Porque esta começa dentro de casa. E se falta a caridade, fora da caridade, não há salvação. Capítulo 15, tema central, praticamente o centro do Evangelho segundo o Espiritismo, por causa disso. Lá Kardec nos apresenta a verdadeira caridade, a caridade essencial, aquela que ele já havia abordado lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, quando diz que a verdadeira caridade é aquela que está embasada no sacrifício do interesse pessoal, em favor do próximo, sem oculto interesse. Que não é só aquela caridade moral, material, tem a caridade moral, o famoso PIB lá, né, que está lá, o BIP, né, que todo mundo vê lá também no Livro dos Espíritos, né, a beneficência, a indulgência e o perdão, né, fora da caridade não há salvação. E se você chegou até aqui, você vai compreender agora por que Kardec coloca no capítulo 16 o tema que dificulta muito o exercício dessa caridade essencial. Nós não acabamos de falar que a caridade essencial é aquela que tem o sacrifício do interesse pessoal, e o interesse pessoal hoje está muito arraigado a quê? Às coisas materiais, ao apego às coisas materiais. Eu tenho só interesse em conquistar bens terrenos e deixo às vezes de lado os bens espirituais. Por isso que ele coloca no capítulo 16, é muito difícil você conquistar os bens espirituais se você está mais apegado aos bens materiais. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mostrando então no capítulo 16 o grande obstáculo que são as coisas materiais, o apego às coisas materiais na conquista da caridade essencial. Mas se você chegou até aqui e conseguiu suportar esse obstáculo, você está próximo a adquirir as características do homem de bem. Ser perfeito, como está lá no capítulo 17, sede perfeitos. E se você já chegou até essa perfeição que Jesus aponta na qualidade dos homens de bem, fica fácil você entender o que está lá no capítulo 18. Por quê? Se você chegou na condição de um espírito, um homem de bem, pode ter certeza que dentre muitos os chamados, você vai ser escolhido. Capítulo 18. Você vai ser escolhido. E se você for escolhido, é porque você já conquistou aquela virtude também, que é essência para todos nós. E agora fica fácil de entender por que essa virtude é apresentada só agora no capítulo 19. Quantas outras filosofias colocam como condição para nós sermos aceitos nas religiões, nas filosofias, na doutrina? Olha, para você estar aqui comigo, você tem que acreditar tudo que eu vou falar. Você tem que ter uma fé cega e acreditar em mim. Tu coloca então essa questão da fé como sendo uma causa. Não, o Espiritismo vem, a fé não é causa, ela já é consequência, é efeito. A fé que transporta montanhas do capítulo 19, a fé inabalável, capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, é essa fé que a gente conquistou nessa trajetória. Nada mais me perturba, nada mais me tira do eixo de conquistar a felicidade na vida futura, porque eu sei que mesmo eu sofrendo tantas dificuldades e tendo demorado muito para conquistar essa fé e as minhas virtudes, esse mesmo Jesus me asseverou que eu também, sendo um trabalhador da última hora, eu faria jus à mesma recompensa. Por isso que o capítulo 20 vem, os trabalhadores da última hora, nos trazendo que se você demorou muito, sofreu muito para chegar a compreender essa fé, a conquistar essas virtudes, não importa. A felicidade daquele que chegou rapidinho é a mesma que você vai ter. É aquele pagamento igual que tiveram os trabalhadores das últimas horas. E aí, gente, nós chegamos agora numa esfera onde Kardec agora, ele apresenta de forma serena e tranquila tópicos que
outrora, se fosse apresentado lá no começo, ia confundir um pouco a cabeça da gente. E se nós chegamos até aqui, nós estamos tão agora tranquilos, que nós não mais nos deixaremos cair nas armadilhas dos falsos cristos e falsos profetas. Então, nessa trajetória, haverá muitos cristos e falsos profetas que vão tentar nos desviar o caminho. Mas se nós chegamos até aqui, a nossa base é sólida e não só não cairemos, como não nos tornaremos falsos cristos e falsos profetas. E entender os ensinamentos complexos, um tanto quanto parece contraditórios do Cristo, não vai ser mais obstáculo, que estão lá no capítulo 22 e 23. 22, que história é essa aí de não poder se separar o que Deus juntou? Não, agora fica fácil entender. Deus juntou a lei do amor, o que Deus não juntou é interesses materiais. No capítulo 23, a moral estranha, aqueles ensinamentos, abandonar pai, mãe, filho, que história é essa? Não vim trazer a paz e a espada. São todas as propostas de trabalho, de quebrar preconceitos, deixar o homem velho de lado, fazer surgir o homem novo. E se chegamos até aqui, nós, daqueles espíritos ignorantes que buscávamos a luz, agora passamos a ter a luz, porque compreendemos esses ensinamentos. E se nós obtivemos essa luz, agora é nossa missão compartilhar essa luz para aqueles que ainda não a possuem. Por isso que todos aqueles que obtiveram essa luz não podem deixar a candeia debaixo do alqueire. Tem que compartilhar essa luz, mostrando que, assim como nós, todos aqueles que buscam com amor, com caridade, com certeza absoluta em fé em Deus, todo aquele que busca acha. Capítulo 25. E que nessa trajetória, Jesus não nos deixa só, Deus muito menos, porque Ele nos proporciona elementos facilitadores para esse nosso trabalho, como é o caso da mediunidade, que é uma ferramenta que de forma gratuita nós recebemos e de forma gratuita nós temos que compartilhar. E se estamos fraquejando, se estamos titubeando, vem a ferramenta mais preciosa, a ferramenta da comunicação direta com o Criador, a oração, a prece, proposta de uma forma consciente, clara, sem nada de fantástico. No capítulo 27, pedi e obtereis. O que é essa prece? É simplesmente nos colocar em conexão com Deus, com nossos espíritos protetores, pedindo a eles força, entendimento e coragem para a nossa trajetória. E se mesmo assim ficou alguma dúvida, vem o bônus do capítulo 28 e nos apresenta o que é a essência dessa prece. Algumas formas que não são fórmulas, e sim formas para que os irmãos se sintam mais à vontade e entender o que de fato é interessante eu conversar com o meu Criador. No sentido que agora já sabemos que a prece tem o objetivo de não só pedir, mas também de louvar e principalmente agradecer, dividida em 5 partes de preces pessoais em favor do próximo, em favor daqueles que foram, em favor dos doentes e obsediados. E encerramos, meus amigos, irmãos, essa trajetória que nós agora convidamos aos irmãos a estarem aqui todos os sábados para agora verem em maiores detalhes as cenas dos próximos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo sábado, permaneçam em oração e em conexão com a espiritualidade maior, que com certeza sairão daqui melhores do que quando chegaram. Muito obrigado a todos.